bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gente, como vocês podem ver, deixa eu até me aproximar aqui um pouquinho. A minha voz melhorou um pouquinho, mas ao mesmo tempo ainda tô um pouquinho doente. Mas o bom é que seguimos sarando, então tá tudo ótimo. Esse vídeo é mais um vídeo de leitura coletiva e hoje aqui na cidade onde eu moro tá muito quente. Sabe o que é quente, gente? Muito quente. Então se vocês verem que eu tô brilhando, é porque tá calor, tá? Então, como sempre, eu vou colocar aqui pra gente um temporizador e vou ler dentro do tempo desse temporizador em voz alta. Aí eu mostro pra vocês a página que a gente parou, relembro um pouquinho o que estava acontecendo, a gente vai lendo, eu vou reagindo e vocês vão acompanhando, tá bom? A temática que a gente tá usando enquanto eu não consigo fazer ao vivo. Eu estou começando agora, né, senhores? Tem um pouco mais de público, etc. Mas faz parte. Bom, a gente tinha parado, eu tinha até passado um pouco o tempo do temporizador, mas a gente tinha parado na página 62, no capítulo 8. A gente ia começar esse capítulo, mas a última parte que a gente tinha visto era a parte onde o Dr. Seldon, Harry Seldon, ele era ameaçado perante aquele personagem forte, né, que é o Shen. E ele tinha duas escolhas: ou ele aceitava ser exilado e continuava o projeto dele ali tranquilão, ou ele seria morto ali mesmo. Ele e todo mundo que trabalhava com ele. Então ali naquele momento ele aceita o exílio, porque o objetivo dele é continuar o projeto. Ele sabe que ele vai morrer de qualquer forma, mas o objetivo dele é o projeto. Um dia todos nós vamos morrer, isso é a verdade. Então vamos lá. Vou soltar o temporizador. Nosso temporizador de hoje é 30 minutos. Tá bom? 30 minutinhos. E eu vou demarcando com a nossa linda canetinha de dinossauro. Adoro essa caneta, gente. Sério, acho que é um dos melhores itens do meu negocinho aqui que eu tenho de caneta. Capítulo 8. Por um longo tempo, eles ficaram sentados em silêncio enquanto o táxi zumbia por entre as centenas de quilômetros de túneis em forma de vermes na direção da universidade. E então Gaal começou a ficar inquieto. Disse: "O que o senhor disse ao comissário é verdade? Sua execução teria realmente apressado a queda?" "Eu nunca minto sobre descobertas psico-históricas", disse Seldon. "E também não teria me valido de nada neste caso." Shen sabia que eu falava a verdade. Ele é um político muito esperto e políticos, pela própria natureza de seu trabalho, precisam ter um sentimento intuitivo pelas verdades de psico-história. "Então o senhor precisava ter aceito o exílio?" Gaal perguntou, mas Seldon não respondeu. Quando entraram no terreno da universidade, os músculos de Gaal começaram a se comportar sozinhos. Essa parte eu vou até grifar, gente. Eu não sei vocês, mas quando vocês ficam muito nervosos, vocês também ficam assim? Você fica descoordenado, tipo, você fica tão nervoso que você não tem coordenação. Você fala pro seu corpo ir, seu corpo só vai, tipo, 2 segundos depois. Aí é pra você pisar, é pra você pegar. Você não faz as coisas no tempo certo quando eu fico muito nervosa. E é muito engraçado. Mas quando eu fico muito nervosa, eu fico assim, sem coordenação. É por isso que eu tô grifando, porque pra mim essa parte foi muito engraçada, eu me identifiquei, então eu vou grifar. O Gaal tá extremamente nervoso, coitado desse menino. A hora que ele falou sim pro convite, ele não imaginava. Os músculos de Gaal começaram a se comportar sozinhos, ou melhor, a não se comportar. Tá vendo, gente? É o que eu falei. Assim mesmo. Ele quase precisou ser carregado pra fora do táxi. Eu tô imaginando a cena do Seldon, que o senhor já me arrastar o menino pra fora. Muito bom. A universidade estava toda iluminada. Gaal havia quase esquecido que um sol podia existir. As estruturas da universidade não tinham o cinza metálico duro do resto de Trantor. Eram prateadas. O brilho metálico era de uma cor quase marfim. "Soldados, ao que parece", disse Seldon. "O quê?" Gaal baixou os olhos para o chão prosaico e encontrou uma sentinela à frente deles. Pararam diante dele, e um capitão de fala macia se materializou em uma porta próxima. "Dr. Seldon?" ele perguntou. "Sim."
Estávamos esperando pelo Senhor. O Senhor e seus homens estão sob lei marcial a partir de agora. Recebi instruções para informá-los que 6 meses de preparação me serão concedidos para partir para Terminus. 6 meses? Começou Gaal, mas os dedos de Seldon seguraram o rapaz pelo cotovelo e fizeram uma pressão suave. Estas são minhas instruções, repetiu o capitão. Ele foi embora e Gaal se virou para Seldon. Ora, o que é que pode ser feito em 6 meses? Isto é um homicídio em fogo lento. Quieto, quieto, vamos até o meu escritório. Não era um escritório grande, mas era a prova de espiões e quase indetectável. Raios espiões apontados para eles recebiam não um silêncio suspeito, nem uma estática mais suspeita ainda. Recebiam, em vez disso, uma conversa construída de modo aleatório, a partir de um vasto estoque de frases inócuas em vários tons e vozes. É o que eu falei pra vocês, gente. Esse personagem do Seldon, ele tá sempre um passo à frente. Ele tá sempre, sabe o que é sempre? Sempre um passo à frente. E o que me deixa curiosa, que pra esse personagem, a única coisa que ele quer é reduzir 29 milênios de sofrimento da raça humana e etc. É nobre, é grandioso, mas o personagem consegue ser mais grandioso que o ato que ele tá praticando. Então, pra mim, falta um pouco nesse personagem. E o que falta nesse personagem? Falta um pouco de motivação. Eu sinto que essa motivação pequena, eu sinto que deveria ter algo mais por trás. E talvez tenha, porque estamos falando de Isaac Asimov. Então vamos continuar lendo. Agora, disse Seldon, à vontade. 6 meses serão suficientes. Não vejo como. Por que, meu rapaz? Num plano como o nosso, as ações dos outros se curvam às nossas necessidades. Eu já não disse a você que o temperamento de Shen foi sujeito a uma pesquisa maior do que a de qualquer outro homem na história? Não foi permitido que o julgamento começasse... Virando a página... Até que... Ai, gente, me perdi, peraí. Até que o tempo e as circunstâncias estivessem corretos para o resultado de nossa própria escolha. Mas o senhor poderia ter arrumado... para ser exilado em Terminus, por que não? Ele colocou os dedos em um ponto determinado da sua mesa e uma pequena seção de parede atrás dele deslizou para o lado. Apenas seus próprios dedos poderiam ter feito isso, pois apenas seu padrão de impressões particular poderia ter ativado o scanner abaixo. Você encontrará diversos microfilmes ali dentro, disse Seldon. Pegue o que está marcado com a letra T. Gaal fez isso e esperou enquanto Seldon o fixava dentro do projetor e entregava ao jovem um par de óculos. Gaal os ajustou e viu o filme se desenrolar diante de seus olhos. Ai, gente, que inteligente. Nossa, ele quis ir para Terminus. Então, ali que eu falei para vocês no vídeo antigo, que tinha sido uma derrota, etc., eu falei que não, porque, de certa forma, o personagem ainda tinha ganhado por ter conseguido o objetivo dele, que era continuar o projeto. Na verdade, aqui a gente já toma um tapa na cara, que a gente vê que não, né? Que esse personagem, ele quis exatamente ir para esse lugar. Então ele conseguiu o que ele queria, exatamente o que ele queria. E ele tá agindo como se ele tivesse sido derrotado para que ele consiga continuar chegando ao objetivo dele. Que demais, né, gente? Quanta inteligência. Ele disse, mas então... O que o surpreende? Perguntou Seldon. O senhor estava se preparando para partir havia 2 anos? 2 anos e meio. Claro. Não poderíamos ter certeza de que seria Terminus que ele escolheria, mas estávamos torcendo para que fosse e agimos segundo essa suposição. Mas por que, Dr. Seldon? Se o senhor organizou todo o exílio, por que? Os acontecimentos não poderiam ser mais bem controlados aqui em Trantor? Existem alguns motivos para isso. Ora, trabalhando em Terminus, teremos apoio imperial sem jamais despertar o medo de que pudéssemos colocar em perigo a segurança imperial. Nossa, gente, agora entendi a estratégia dele. Ele tá fazendo isso para que o Império não se sinta ameaçado, para não influenciar na segurança imperial. Então ele vai ter paz para mexer nas coisas dele, entendeu? Se ele precisar de alguma coisa, ele vai ligar, preciso de tal material, o pessoal vai levar para ele. Veja bem. Esse personagem é demais, eu gostei bastante dele. Mas o senhor despertou esse medo apenas para forçar o exílio? Disse Gaal. Ainda não estou entendendo. Talvez 20.000 famílias não viajassem para o fim da galáxia por livre e espontânea vontade.
Mas por que elas deveriam ser forçadas a ir para lá? Gal fez uma pausa. Posso saber? Ainda não, disse Seldon. Por enquanto. Basta que você saiba que um refúgio científico será estabelecido em Terminus, e outro será estabelecido na outra extremidade da galáxia. Digamos assim, e ele sorriu, no fim da estrela. E, quanto ao resto, eu morrerei em breve, e você verá mais do que eu. Não. Poupe-me do seu choque e dos votos de boa saúde. Meus médicos me dizem que não tenho mais que 1 ou 2 anos de vida. Mas, pelo menos, já realizei em vida o que pretendia. E sobre que circunstâncias se poderia morrer melhor? E depois que o senhor morrer, haverá sucessores, ora. Talvez até você mesmo. E esses sucessores serão capazes de aplicar o toque final ao esquema e instigar a revolta em Anacreon, na hora certa e da maneira certa. A partir daí, os acontecimentos poderão se desenrolar sem problema. Não estou entendendo. Gente, o Gaal não tá entendendo, faz sentido, tá? Não fiquem estressados com ele. Por quê? Porque ele é novo, inocente, ele chegou no planeta com uma visão, foi surpreendido com várias outras coisas. E a gente já vê que o personagem não tem bagagem, ou seja, experiência para lidar com aquilo. Então é tudo novo e tudo tipo numa proporção muito grande. Ele tá sob muita pressão, sob muito estresse, numa situação que ele nem sabe se ele vai conseguir lidar. Então, às vezes ele não tá entendendo justamente por nervosismo, porque ele mal conseguia descer do carro, entendeu? Não que ele não seja inteligente o suficiente para suceder o Dr. Harry Seldon, entendeu? Até porque se esse personagem escolheu ele, o Seldon, é porque ele tem muito mais do que competência. E tem algo que talvez nem ele mesmo veja nele, mas o Seldon vê, entendeu? E aí, aqui a gente pode ficar um pouco estressado e pensar, poxa, esse personagem é burro, ele não vai pra frente. Mas você tem que levar todo o restante em conta também, né? Então, assim, eu acho que eu vou me surpreender muito ainda com o Gaal. Mais do que eu me surpreendo com o Seldon até. A gente vê um pouco disso também. Eu não cheguei a ler o livro, mas eu vi o filme. E eu vou ler o livro aqui pra gente, depois que eu terminar a Fundação. Mas a gente vê isso em Duna. No início a gente vê um personagem que a gente, tipo assim, não espera muito além do que acontece. E quando acontece a gente fala, uau! Basicamente é isso. Você vai entender. O rosto enrugado de Seldon demonstrava calma e cansaço ao mesmo tempo. A maioria de nós partirá para Terminus, mas alguns ficarão. Isso será fácil de arrumar. Mas, quanto a mim, e ele concluiu num sussurro de modo que Gaal quase não o ouviu, fui até o fim. Eu vou grifar essa parte. Vou grifar essa parte, gente. Eu achei incrível quase como uma despedida do personagem, né? Antes mesmo dele partir. Parte 2. Os enciclopedistas. Nessa parte 2 a gente tem um desenho. Aqui o desenho. Peraí, pra cá. Um homem sentado numa cadeira de roda e a entrada do capítulo. Aqui. Nossa, esse desenho ficou muito bonito, né? E bem na cor, na temática do livro. A gente sabe que é proposital pra combinar, mas não é todo mundo que presta atenção a esses detalhes. E mais pedacinho da enciclopédia. E aqui a gente reinicia. Como é uma outra parte, os capítulos não continuam 9, 10, 11. Vai do 1 em diante. Então a gente vai começar o capítulo 1 da parte 2, tá bom? Agora eu vou ler o pedacinho da enciclopédia. Terminus. Sua localização, vide mapa, era estranha para o papel que foi convocado a desempenhar na história galáctica. E, no entanto, como muitos escritores nunca se cansaram de ressaltar, inevitável, localizada na própria fronteira de espiral galáctica, planeta único de um sol isolado, pobre de recursos e de valor econômico desprezível. Ele nunca foi colonizado nos 5 séculos após sua descoberta, até o pouso dos enciclopedistas. Era inevitável que, com o crescimento de uma nova geração, Terminus se tornasse algo mais do que um apêndice dos psicohistoriadores de Trantor. Com a revolta de Anacreon,
e as ascensões de Salvor Ardyn ao poder, o primeiro da grande linha de Enciclopédia Galáctica. Galáxia não, desculpa, gente. Pessoal, a gente vê aqui que tem mais um pedacinho para chegar. Desculpa. Como falei pra vocês, eu tô um pouquinho doente. A gente ainda tem aqui mais um pedacinho para chegar a nossa curiosidade, né? Aqui a gente já ouviu que a revolta do Anacreon já aconteceu e que tem alguém subindo ao poder. Mas a gente não conhece essa pessoa que tá subindo ao poder. Então aí tá os dois pontos de curiosidade. Já aconteceu a revolução? Será que o nosso personagem, no caso o meu personagem favorito até agora, não sei o de vocês, que é o Dr. Harry Seldon, ainda tá vivo? Será que ele já morreu? E quem que é essa pessoa que tá entrando no poder? Será que ela faz parte dos imperadores? Ou será que é uma pessoa de fora? O que tá acontecendo? O que ainda vai acontecer? Porque a gente teve alguns pontos de destaque na última conversa dele com o Gal, mas a gente não tem certeza de nada ainda. Tem muita coisa que pode acontecer. Até pela psicohistória que ele tanto usa, talvez vá para um lado, mas talvez vá para o outro. Que nem ele falou, eu espero que o Shen coloque a gente aqui. Eu espero. Então, assim, ele tem uma suposição, não uma certeza. Ele tem a certeza depois que acontece. Capítulo 1. Lewis Pirene estava ocupado em sua escrivaninha, no único canto bem iluminado do aposento. O trabalho precisava ser coordenado. Os esforços tinham de ser organizados. Linhas tinham de ser traçadas para formar um padrão. 50 anos agora. 50 anos para se estabelecerem e tornarem a fundação número 1 da enciclopédia. Uma unidade de funcionamento eficiente. 50 anos para coletar a matéria-prima. 50 anos para se preparar. Nossa, gente, dá até dó, 50 anos é chão, hein? Isso fora feito, mais 5 anos e aconteceria a publicação do primeiro volume da mais monumental obra que a galáxia já havia concebido. E, depois, a intervalos de 10 anos, regularmente como um relógio, um volume depois do outro. E com eles haveria suplementos, artigos especiais sobre eventos de interesse atual até... Pirene se assustou quando a campainha silenciosa em sua mesa vibrou, teimosa. Ele havia quase se esquecido do compromisso. Empurrou a trava da porta e, pelo canto distraído de um dos olhos, viu a porta se abrir e a figura ampla de Salvor Ardyn entrar. Pirene não levantou a cabeça. Então, o personagem que a gente viu aceder ao poder está entrando na sala desse novo personagem que nos está sendo apresentado. E talvez ele seja possessivo em relação ao poder, porque o novo personagem chamado Lewis Pirene, no caso aqui a gente está ouvindo mais sobre o nome dele, que é Pirene, ele não levantou a cabeça, né, para olhar para essa pessoa. Talvez sinal de respeito ali ao cargo que ela possui, né. Ardyn sorriu consigo mesmo. Ele estava com pressa, mas sabia que não devia se ofender com o tratamento arrogante que Pirene reservava a tudo ou a todos que o perturbassem seu trabalho. Ele se enterrou na poltrona do outro lado da mesa e ficou aguardando. Então Pirene abaixou a cabeça para continuar trabalhando. Eu tinha entendido que ele tinha abaixado a cabeça em sinal de respeito ao rapaz que estava entrando, né? Não, vou fazer um... O stylus de Pirene fez um som levíssimo de raspagem ao correr pelo papel. Tirando isso, nem movimento nem som. Então Ardyn retirou uma moeda de 2 créditos do bolso do colete. Jogou-a para o alto e a superfície de aço inoxidável captou fragmentos de luz, enquanto dava cambalhotas pelo ar. Ele a pegou e jogou de novo, vendo preguiçoso os reflexos. O aço inoxidável era um bom meio de troca num planeta onde todo metal tinha de ser importado. Pirene levantou a cabeça e piscou. Pare com isso, reclamou. Hein? Essa moeda infernal que você fica jogando, pare com isso. Gente, pra quem não conviveu com uma pessoa que tem toque, a pessoa fica brava de verdade. Quando você fica fazendo uma coisa repetida, ela se incomoda. Mas ela se incomoda e leva, se incomoda num nível de levar pro lado pessoal, entendeu? Eu já convivi com uma pessoa assim, e às vezes até quando eu tava batendo o dedo na mesa, fazendo barulhinho ali na mesa com o dedo, tranquilo, trum, a pessoa ficava brava comigo, mas ficava muito brava mesmo, levava pro pessoal,
E tinha momentos que eu ia sentar perto da pessoa e a pessoa olhava pra mim e falava, não começa, hein? Porque eu tinha costume de fazer isso. Não incomodava ninguém, mas incomodava ela que tinha toque. Então, quando ele falou, para com isso, ele tava praticamente tipo, para com isso agora! Não sei o que lá. Já tava bravo, já. Achei engraçado que ele ainda expressou um ódio até pela moeda, né? Essa moeda infernal. Ela nem tinha culpa. Enfim. Ah, Ardyn enfiou o disco metálico no bolso. Avise quando estiver pronto, sim? Prometi estar de volta à reunião do conselho da cidade antes que o projeto para o novo arqueduto seja posto em votação. Pirene deu um suspiro e se afastou da mesa. Estou pronto. Mas espero que você não venha me incomodar com questões da cidade. Por favor, cuide dessas coisas você mesmo. A enciclopédia toma todo o meu tempo. Já ouviu a novidade? Ardyn questionou fleumaticamente. Que novidade? A novidade é que o aparelho de ultra-ondas da cidade de Terminus recebeu há 2 horas. O governador real da prefeitura de Anacreon assumiu o título de rei. Sim, e daí? Isso quer dizer, respondeu Ardyn, que estamos isolados das regiões mais interiores do Império. Já estávamos esperando, mas isso não torna as coisas mais confortáveis. Anacreon fica bem no meio do que era nossa última rota comercial restante para Santani, Trantor e até mesmo Vega. De onde virá nosso metal agora? Não temos conseguido obter um carregamento de aço ou de alumínio em 6 meses, e agora não conseguiremos obter nada mesmo, a não ser pelas boas graças do rei de Anacreon. Pirene demonstrou impaciência. Então, consiga tudo por intermédio dele. Mas será que podemos? Escute, Pirene. Segundo os estatutos que estabeleceram esta fundação, a junta diretora do Comitê da Enciclopédia recebeu poderes administrativos completos. Eu, como prefeito da cidade de Terminus, tenho apenas poder suficiente para suar o nariz e talvez espirrar. Se você me der uma ordem assinada concedendo a permissão, é com você, a sua junta, então. Estou pedindo em nome da cidade, cuja prosperidade depende da não interrupção do comércio com a galáxia, que você convoque uma reunião de emergência. Pare! Um discurso de campanha está fora de cogitação. Agora, Hardir, a junta diretora não proibiu o estabelecimento de um governo municipal em Terminus. Nós entendemos que um governo assim é necessário por causa do aumento da população, desde que a fundação foi estabelecida, há 50 anos. E devido ao número cada vez maior de pessoas envolvidas em assuntos não ligados à enciclopédia. Mas isso não quer dizer que o primeiro e único objetivo da fundação não seja mais publicar a enciclopédia definitiva de todo o conhecimento humano. Nós somos uma instituição científica apoiada pelo Estado, Hardir. Não podemos, não devemos e não iremos interferir na política local. Política local? Pelo dedão do pé esquerdo do imperador, Pirene, é uma questão de vida ou morte. O planeta Terminus, por si só, não tem como sustentar uma civilização mecanizada. Ele não tem metais, você sabe disso. Não tem um vestígio sequer de ferro, cobre ou alumínio nas rochas de superfície. É muito pouco de qualquer outro. O que você acha que vai acontecer à enciclopédia se esse diacho desse rei de Anacreon cair em cima de nós? De nós? Você está se esquecendo de que estamos sob o controle direto do próprio imperador? Não somos parte da prefeitura de Anacreon ou de qualquer outra prefeitura. Lembre-se disso. Fazemos parte do domínio pessoal do imperador e ninguém encosta na gente. O imperador pode proteger os seus. Então aqui a gente já consegue ver o porquê que o Dr. Selno, que aparentemente já faleceu, eu não sei onde foi parar o Gaal também, aqui a gente começa em uma outra parte da história, onde a gente vê que passou 50 anos, então aqui a gente já está 50 anos no futuro, já foi estabelecida a cidade, a fundação dessa cidade, entendeu? Eu acredito, do meu ponto de vista, até onde eu li agora, que como eu peguei esse livro para ler com vocês pela primeira vez, então eu não li ele e estou lendo de novo, eu estou tendo a primeira leitura junto aqui com vocês, pessoal. Então, eu acredito que o Gaal aqui já morreu e que o Dr. Harry Seldon também. Mas ainda assim a gente consegue ver as atitudes do Seldon, o quanto fazem sentido. Porque, por exemplo, aqui ele fala
Fazemos parte do domínio pessoal do imperador, ninguém encosta na gente, o imperador pode proteger os seus. Então Harry Seldon quis que o imperador exilasse eles para ficar protegido também de coisas que no futuro poderiam acontecer. Naquele momento não, mas no futuro poderiam acontecer. Incrível, né? Ai, se ele morreu eu vou ficar triste, ninguém falou nada dele. Mas enfim, ele avisou que ele ia morrer, né? Mas sei lá, mas pego rápido os personagens. Não gosto de soltar eles. Então, por que ele não impediu que o governador real de Anacreon chutasse o balde? E é só Anacreon? Pelo menos 20 das prefeituras mais distantes da galáxia, toda a periferia, na verdade, começaram a dirigir as coisas ao seu bel prazer. Estou lhe dizendo, estou com uma tremenda insegurança com relação ao Império e sua capacidade de nos proteger. Bobagem! Governadores reais, reis, qual é a diferença? O Império está sempre salpicado de uma certa quantidade de políticos e homens diferentes, puxando para um lado e para o outro. Governadores se rebelam e, de fato, imperadores já foram depostos ou assassinados antes disso. Mas o que isso tem a ver com o Império propriamente dito? Esqueça, Hardir. Não é da nossa conta. Somos, em primeiro e em último lugar, cientistas. E nossa preocupação é a enciclopédia. Ah, sim, eu já ia esquecendo. Hardir. Sim, tome alguma providência com relação àquele seu jornal. A voz de Pirene estava zangada. O diário da cidade de Terminus? Ele não é meu, é de propriedade privada. O que ele andou fazendo? Há semanas ele tem recomendado que o aniversário de 50 anos do estabelecimento da fundação se torne a ocasião para feriados públicos e comemoração bastante inadequadas. E por que não? O relógio computadorizado abrirá o cofre em 3 meses. Eu chamaria isso de uma grande ocasião, você não? Não para desfiles bobos, Hardir. O cofre e sua abertura só dizem respeito à junta diretora. Qualquer coisa de importância será comunicada ao povo. Isso é definitivo. E, por favor, esclareça isso no diário. Desculpe, Pirene, mas a convenção da cidade garante uma certa coisinha, conhecida como liberdade de imprensa. Pode ser, mas a junta não garante isso. Eu sou o representante do imperador em Terminus, Hardir, e tenho plenos poderes nesse assunto. A expressão do rosto de Hardir se tornou a de um homem contando até 10 mentalmente. Gente, eu não sei vocês, eu trabalho com atendimento ao público. E às vezes tem pessoas que chegam ali no nosso local de trabalho e elas vêm, não porque elas querem ser atendidas, porque elas querem comprar, elas vêm porque elas querem brigar, elas vêm porque elas querem te tratar como menos para se sentir superior. Tem pessoas e pessoas, assim como tem pessoas que melhoram o nosso dia, às vezes a gente acaba até criando uma amizade, tem pessoas que vêm pra brigar. E eu entendo muito essa expressão no rosto dele. É uma cara de poker face, é uma cara de, tipo assim, paisagem. E tipo assim, 1, 2... Eu uso essa cara quase todos os dias, gente. Ele disse sério. Coitado, quase que ele perdeu a paciência. Também o cara tá brigando com ele desde que ele entrou lá. Eu entendo ele. Pessoal, eu vou terminar de ler aqui e vou encerrar, porque eu acabei de ouvir minha campainha. Então, acho que chegou a gente aqui. Então, vamos lá. Então, já que estamos falando de seu status como representante do imperador, tenho uma última notícia a lhe dar. Sobre Anacreon, os lábios de Pirene se apertaram, ele estava irritado. Sim, um enviado especial de Anacreon virá para cá em 2 semanas. Um enviado? Aqui? De Anacreon? Pirene ficou remoendo isso. Para quê? Hardir se levantou e empurrou com força a cadeira contra a mesa. Eu lhe dou uma chance para adivinhar. E saiu sem a menor cerimônia. Ele conseguiu irritar o Hardir. Enfim, gente, obrigado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Prometo compensar vocês mais no vídeo no próximo. Tá faltando 2 minutos para acabar. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. E eu sou a Leti. E até a próxima.